Dando continuidade ao nosso estudo dos Evangelhos, né, em harmonia, talvez eu tenha pulado um pouquinho para frente, mas nós vamos nos basear em 3 textos, e o título do texto é Perdoe Sempre. A gente já chegou a tocar nesse assunto há uns 3 anos atrás, mas ele é sempre novo, né? Sempre a novidade. A gente tem auxílio aqui do Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, Douglas Gonçalves e Lucinho. Os textos são Colossenses 3, de 12 a 15a, Mateus 18, 21 a 22 e Lucas 17, de 3 a 5. Antes de começar, eu queria só falar o seguinte, que essa manhã eu já comecei pedindo perdão. Ontem de manhã, no meu trabalho, tivemos uma conversa que gerou discussão com uma funcionária a respeito de um paciente. E por mais que a gente ache que está certo, não é correto a gente gerar uma discussão, mesmo que você não queira. Então, eu pedi perdão hoje cedo para essa pessoa. Ganhei um bom dia, está ótimo, né? Está muito bom. E fiz a minha parte. E é o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Temos que tomar a iniciativa e fazer a nossa parte. A gente vai falar sobre isso durante o transcorrer da mensagem. Vamos ler, então, os 3 textos, começando com Colossenses 3. Vocês podem abrir a Bíblia, Colossenses 3, de 12 a 15a. Diz lá: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, esse é o primeiro texto. O segundo texto, Mateus 18, 21, 22 a 22. Diz lá: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E ele responde: Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E o terceiro texto, Lucas 17, de 3 a 5, nos diz: Acautelai-vos, no sentido de cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. É demais, né? Para eles e para a gente também. Aumenta-nos a fé. Então, esse assunto realmente ele não se esgota, né? Não é um assunto secundário. Nenhum de nós pode falar que esse assunto não diz respeito a nós, diz respeito a todos. Em algum momento da nossa vida vamos passar por essa situação de ter que pedir ou liberar perdão. Seja porque ferimos alguém ou porque alguém nos feriu, seja porque decepcionamos alguém ou alguém nos decepcionou. A pergunta é quando isso vai acontecer conosco, mas vai. Né? Se já não aconteceu, vai acontecer. Nenhum de nós vai passar por nossa vida inteira livre deste problema. O perdão é uma necessidade. Ele é imprescindível para a nossa saúde emocional. Mas não espere resultados imediatos também. Né? Após o perdão, a ação da outra pessoa não interessa a nós, interessa a Deus. Né? Perdoar não é fácil. Eu vou falar algumas vezes isso. Perdoar não é fácil, mas é necessário.
Nós vimos recentemente, nas mensagens anteriores, alguns aspectos relacionados à cruz. A nossa cruz, a cruz de Cristo. E estar na cruz é fundamental para podermos perdoar. Porque nós temos que estar mortos lá na cruz. Nosso velho homem, o nosso orgulho, tem que estar morto na cruz para a gente poder perdoar. Ou pedir perdão. Em nós mesmos nós não conseguimos. Os grandes problemas muitas vezes são a somatória de pequenas coisas. Por exemplo, num casamento, ele não acaba de uma hora para outra, né? Mas é o resultado de pequenos atritos que vão se somando. Perdão é uma questão de sobrevivência. Se você não perdoa, você fica doente. Se você deixa a mágoa que existe em você destruir você. Não pode haver saúde emocional a não ser que haja perdão. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos. Não tem casamento perfeito, não tem família perfeita, não tem igreja perfeita. Mas se somos salvos, isso é um sinal indiscutível que fomos perdoados pelo Senhor e estamos aptos a perdoar. O ressentimento é comparado a todo dia você tomar um pouquinho de veneno, todo dia, um pouquinho de veneno, um shot de veneno todo dia, esperando que quem te ofendeu morra. Esse é o ressentimento. Você toma o veneno e espera que o outro morra. Mas quem vai morrer é você, né? Quem vai sofrer o dano é você. Precisamos, fomos chamados, fomos ordenados a exercer o perdão. Perdoar é fácil? Não, não é. C.S. Lewis já dizia, é fácil você falar de perdão, eu aqui falando de perdão, até você ter alguém para perdoar. É fácil ensinar os outros sobre perdão até que você seja injustiçado e precise liberar perdão. É fácil falar de perdão até que alguém fira alguém que você ama, né? Mas uma coisa é certa, se você chegou a orar para aquela pessoa, você não vai mais odiar aquela pessoa, porque você está orando por ela. Por isso a palavra diz, ore pelos seus inimigos, né? A emoção diz que o perdão é injusto, mas isso nos mantém numa prisão emocional e espiritual. Ao contrário, o perdão liberta. Romanos 12, 19 nos fala, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Que ira é essa? A ira de Deus. A vingança pertence ao Senhor e não a nós. Então, com o perdão, entregamos a ira, a justiça para Deus. Sempre antes de julgar, Deus oferece o quê? Misericórdia. Deus é misericordioso. O perdão jamais anula a justiça de Deus, porque Deus é amor, Deus é justo, um justo juiz. Vou citar aqui um exemplo real, verídico, né? Teve uma relojoeira holandesa chamada Corrie ten Boom. É difícil o nome. Corrie ten Boom. Na Segunda Guerra Mundial, holandesa. Ela, a irmã e o pai tinham uma casa que tinha um cômodo secreto. Por isso o livro chama-se O Refúgio Secreto. Pão Diário, a Amazon, a livraria do Lucinho, aí tem esse livro. Eu não li, mas achei muito interessante. Então eles se escondiam e salvaram centenas de judeus e integrantes da resistência na época, nessa parede falsa na casa, que depois da parede falsa tinha um cômodo grande e eles ficavam ali escondidos. Em algum momento deveriam sair, entrar outros, né? A coisa foi bem até um ponto, né? Mas foram descobertos. E por estarem ali abrigando os judeus, membros da resistência, também por serem membros da resistência, né? Foram enviados os 3 para um campo de concentração nazista. Lá sofreram os mais absurdos, os piores abusos, uma degradação. O pai, de idade, morreu logo em seguida no campo de concentração, doente. A irmã morre de tifo no campo de concentração também. Mas Corrie consegue ser libertada pelos aliados. Ela sobreviveu aos campos de extermínio de Hitler. Tornou-se uma heroína, né, na Holanda, e uma das mais notáveis evangelistas do século XX. Começou um ministério falando de Deus, viajando pelo mundo.
Um belo dia, ela está numa conferência em 1967, está numa conferência na Alemanha, ministrando a palavra. Aí um homem de idade, cabelo branco, vem até ela e pergunta: você não se lembra de mim? Não estou lembrada. Né? Eu torturei e estuprei você e sua irmã e ajudei a matar o seu pai. Entenderam? Mas ouça, eu entreguei minha vida a Jesus. Você me perdoa? E estendeu a mão para ela. O que vocês fariam? Tem 10 segundos para decidir. Eu não li o livro, mas o livro diz que esses 10 segundos foram uma enormidade. Passou a vida dela toda na cabeça dela, né? E ela era uma situação que a vida cristã toda dela estava em risco, né? Com aquela situação. Mas, enfim, ela toma uma atitude e ela abraça aquele senhor e ficam mais de 2 horas abraçados, se perdoando, chorando e se perdoando num arrependimento só. Ela teve força para perdoar, apesar de tudo que ela passou, a família. Essa história mostra como a fé triunfa sobre o mal, que não há abismo tão profundo que o Senhor não alcance as pessoas, né? Que o amor de Deus, ele é mais profundo ainda e consegue alcançar as pessoas onde elas estiverem. Perdão não é natural, não vem de nós apenas, é obra da graça. Não é a boa educação, uma boa personalidade, ser sensível, ter um bom coração, ser uma boa pessoa que vai te ajudar a liberar perdão. Não. Perdão é resultado da graça de Deus. Então, com relação ao primeiro texto que a gente viu, Colossenses 2, 12 a 15a, a pergunta que surge é: por que devemos perdoar? Por quê? Versículo 12, não vou voltar lá atrás, mas ele diz assim que ao crermos, né, a gente infere que ao crermos recebemos uma nova vida, um novo coração. Somos novas criaturas. Faz parte do novo homem, da natureza do povo de Deus, perdoar. Então, se você crê, se você é salvo, você vai perdoar. Se você disser, eu não perdoo, nós vamos duvidar da sua salvação. Se realmente você é convertido ou não. Se você é crente, significa que você foi perdoado. Quem foi perdoado, perdoa. A ordem de Deus é perdoai. Perdoai. Exemplo, ó, José fez isso com os irmãos dele, né? No final, tudo que ele passou, ele perdoou os irmãos. Jesus Cristo fez isso na cruz, perdoou todo mundo. No versículo 13 diz que por que temos queixas uns dos outros, então devemos perdoar. Às vezes a nossa língua, ela não ajuda, ela não cura, ela fere. As pessoas muitas vezes se decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Aliás, talvez seja essa a única certeza que a gente pode ter, que a gente um dia vai decepcionar alguém e vai ser decepcionado. Mas precisamos reagir a isso. E o perdão é a arma. Muitas vezes fazemos o mal para alguém sem saber que estamos fazendo. Alguém pode ficar magoado com a gente e a gente nem se lembra como e quando aconteceu isso. Acontece também que muitas vezes a gente sabe o que está fazendo. Falamos mal, fazemos mal para alguém. O inverso também ocorre. Muitas vezes alguma pessoa pode fazer o mal contra nós e a gente tem daí queixas. Isso pode acontecer onde? Na nossa casa, sim, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos e até na igreja. A proximidade de Deus nos faz perceber o pecado. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai perceber o pecado. Quanto mais longe de Deus, mais você vai achar que você é bom. Né? Que você não precisa disso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus salva os pecadores, não importa a condição de cada um deles. É preciso apenas haver arrependimento e crer no Senhor. Outro item é porque nós temos sido muito perdoados, né? Que esse texto também abrange. Efésios 4:32 diz: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoar como Deus em Cristo nos perdoou.
Qual o tamanho do perdão que você recebeu de Deus? Qual o tamanho? Deus nos perdoou totalmente, de tudo, para sempre. E assim como Deus nos perdoou, devemos também perdoar. É um perdão ilimitado, contínuo. Se apesar de sermos ofendidos, reagirmos como Deus reagiria, vai mostrar como a pessoa que ofendeu você é e como você é. Se a gente agir como Deus agiria, nós vamos ter essa visão espiritual da coisa. Na cruz, o Senhor perdoou mesmo sem os seus torturadores se arrependerem. O que ele falou para o Pai? Pai, perdoa-os, sendo crucificado. Eles não sabem o que fazem. Nós fomos e muito perdoados por Deus. Não nos resta outra opção ao não ser perdoar, liberar perdão. Se você não perdoar, suas orações não serão atendidas. Se houver mágoa no seu coração, Deus não escutará a sua oração. Isso é grave. Não adianta orar se tiver mágoa no coração. Não vai resolver nada. Se você não perdoar, o seu culto a Deus não é aceito. Exemplo, Caim teve o seu culto rejeitado porque Deus viu no coração dele ódio, inveja, disputa. Ele queria matar o irmão. Não havia sinceridade no coração dele. E Deus rejeitou. Muitas vezes chegamos aqui à igreja, à casa do Senhor, com problemas de relacionamento não tratados, não curados. Vamos com mágoa à igreja, com ressentimento, seja de coisas antigas ou novas, pequenas ou grandes. Então vamos ler Mateus 5, 23, 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Por quê? Porque o Senhor está muito mais preocupado com você, com a sua pessoa, com a sua condição, do que com a sua vida, do que com a sua oferta. Está preocupado com a sua vida, não com a sua oferta. A sua oferta não é tão importante, ele está mais preocupado com você. E se você não perdoar, você não será perdoado. Mateus 6, 9 a 15, a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Versículo 12, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se não perdoamos, a gente está chamando a maldição de Deus sobre nós. É o mesmo que dizer, Senhor, trata comigo do mesmo jeito que eu estou tratando com aquela pessoa. E Ele vai fazer isso, aquela pessoa que me ofendeu. Não tem como haver perdão vertical com Deus se não há perdão horizontal com o nosso irmão. Ainda tem uns versículos que são pouco lindos, porque a gente geralmente para no versículo 13 nessa passagem. Tem o 14 e o 15 que diz, por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso é muito sério, irmãos, muito grave. Quando a gente não perdoa, a gente fica doente, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Há doenças produzidas pelo pecado até, quando você não se perdoa depois de ter sido perdoado por Deus. Você não se perdoa e aquilo vai gerando uma raiz de amargura, apesar de ter sido perdoado pelo Senhor. Você confessou, pediu perdão, foi perdoado, mas ainda você não se perdoa. Efésios 4, 26 diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira em si não é pecado, mas pode resultar no pecado. Não deixe para o dia seguinte. Nem deis lugar ao diabo, versículo 27. Resolva o problema imediatamente. O perdão é o oposto do orgulho. Se você for orgulhoso, dificilmente vai pedir perdão. Perdoar é uma ordem. Como estamos lidando com as nossas situações? Evite praticar a ofensa, mas se ofender alguém, conserta, sem justificativas, sem explicações. Confessa os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Quando você guarda mágoa, isso vai somatizando, vai se interiorizando, vai minando o seu organismo. Grande número de doenças, e hoje em dia cada vez mais, são as doenças psicossomáticas,
são decorrentes de problemas não resolvidos, não tratados, que acometem as emoções, que acometem o nosso corpo. Tiago 5,16 fala: confessar os pecados uns aos outros para serem curados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Marcos 11, 25, 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O segundo texto, Mateus 18, 21 e 22, vem a pergunta: até quando devo perdoar? Alguns dizem assim: olha, perdoar eu perdoo, mas não abusa não. Não abusa não, passou da terceira vez, não vai dar certo. Não vou perdoar de novo não, tá? Então, às vezes, nós somos muito limitados no perdão, né? Pedro pergunta ao Senhor, e o Pedro mesmo, né, querendo se elogiar, né, pergunta para o Senhor: perdoa até 7 vezes, Senhor? Porque existia ali era corrente entre os judeus que eles só perdoavam até 3 vezes. Né? Então ele quer passar à frente e falar: até 7 vezes, Senhor, eu vou perdoar? Talvez esperasse um elogio de Jesus, né? Mas não. O Senhor responde: não 7 vezes, 70 vezes 7. Mas não é a matemática, tá? 490 vezes, não. É infinito o perdão. Não tem limites. Se o padrão de Deus para perdoar é este, e como disse Paulo, nós devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou, a pergunta também é: quantas vezes Deus nos perdoa? E essa é a medida que devemos perdoar também. Será que Deus poderia chegar para cada um de nós assim e falar: ó, perdoei você até aqui. Daqui para frente, relações cortadas. Se você pecar de novo, não tem jeito. Será que ele poderia falar isso para a gente? Aí a nossa esperança ia para onde? Para o beleléu, né? Vamos supor que você peça perdão a Deus todos os dias deste ano, no próximo ano e nos próximos 10 anos. Todos os dias. Tem limite o perdão de Deus? Não, o perdão é ilimitado. Devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. E nisto reside a nossa esperança. Vamos fazer um resumo aqui da parábola do credor incompassível. Mateus 18, 23 a 35. O reino dos céus, semelhante a um rei, né, que precisou ajustar contas com seus servos. Passou um lá, ele chamou: esse aqui deve 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, né, porque era uma dívida, vocês vão ver, extremamente alta, o Senhor falou assim: eu vou vender você, tua mulher, teus filhos e tudo que você tem para poder pagar. Aí o que ele fez? Chorou, se prostrou frente ao rei, falou: Senhor, se paciente comigo, né? Eu tudo te pagarei. Né? E o Senhor se compadeceu daquela pessoa, né? Perdoou a dívida, mandou embora. Saindo pouco dali, ele encontra uma outra pessoa que devia para ele 100 denários. Agarrou o cara, sufocou o cara, falou: você precisa pagar tudo que você me deve. Mesma coisa, falou: olha, não tenho, né? Seja paciente que eu te pago tudo, né? Vou saldar a dívida. Mas ele não foi paciente, lançou na prisão. Né? As pessoas viram aquela situação, falaram para o Senhor, e o Senhor chamou aquele servo e falou: servo malvado, né? Perdoei você porque você me suplicou, e você não fez o mesmo com o outro irmão. Você devia ter feito a mesma coisa. Indignado, entregou ele aos verdugos, carrascos, ou bazanistes do grego, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, se do coração, não perdoardes cada um a seu irmão. É sério. Qual a diferença dessa dívida? Né? 1 denário é o salário de um dia. Moeda romana de prata era usada na época lá do Império Romano, que dominava aquela região. 1 denário é o salário de um dia. 1 talento era cerca de 40 quilos de ouro. Também poderia ser para outros metais preciosos. 10.000 talentos
400 mil quilos de ouro. Eu fiz uma continha aqui, dá 26 bilhões e meio de dólares. 26 bilhões e meio de dólares. Eu fiz uma outra continha, a minha diarista, hoje ela ganha R$170 por dia de trabalho. Dá 34, quase 35 dólares. 34,98. Dólar a 4,86 que eu vi essa semana. Se fosse pagar com dias de trabalho a dívida de 26,5 bilhões de dólares, daria em torno aí de uns 2 milhões e 70 mil anos. Só pagando para isso, só trabalhando para isso. O senhor exagerou. É uma hipérbole, né? O senhor exagerou. Mas ele quis dizer o quê? Que essa dívida, que nós fomos perdoados, é impagável. Nós fomos perdoados, é impagável. Tanto você quanto eu, quando ele esteve na cruz. Se ele não fizesse isso, não haveria esperança para cada um de nós. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, os seus pecados. Não colocou a nossa dívida na conta. Deus colocou a dívida nossa no seu Filho. E o seu Filho, né, Jesus Cristo, na cruz, o que ele fez? Pegou essa dívida, rasgou, falou, está pago, está pago, está pago. Tá? Fomos perdoados de uma forma infinita. E a palavra agora nos diz que pelo menos deve ser 70 vezes 7 o padrão. Você está precisando perdoar alguém? Eu já fiz a tarefa de casa hoje cedo. Você está precisando perdoar alguém? Ou pedir perdão, né? Você está sonegando perdão a alguém? Está evitando pedir perdão a alguém? A sociedade, nós estamos doentes, né, emocional e fisicamente, e muitas vezes não nos perdoamos. Às vezes as pessoas levam ao extremo de dar cabo da vida por estarem doentes emocionalmente. E o perdão muitas vezes é uma das causas, né? Nossa alma precisa ser curada. Muitas vezes nos atormentamos, né, a nós mesmos. Hebreus 12, 14 e 15 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando você tem uma raiz de amargura, não fica só em você, atinge muitas pessoas em volta. A paz está relacionada não só com Deus, com as pessoas também. 1 Pedro 3,7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, mais sensível, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompam as vossas orações. Então, quando a gente cria um problema com a nossa esposa, com o nosso esposo, dentro de casa, não é só um problema do lar, mas as nossas orações serão impedidas. Não deve haver nem ira, nem contenda nos nossos relacionamentos. O terceiro texto, Lucas 17, 3, 5. A pergunta é: como perdoar? Como perdoar? Começa lá, cautelai-vos, né? Cuidado. Para tratar de relacionamentos feridos, precisamos de cuidado. De relacionamentos feridos, precisamos de sensibilidade para não machucar mais. Não fazer uma força exagerada onde você deveria ser delicado, né? É necessário afeto, doçura. Às vezes, até no ato de pedir perdão, você ainda seja arrogante, nariz empinado, com muita espiritualidade. Eu vou te perdoar porque eu sou muito espiritual, então vou liberar o perdão para você. Humilhar os outros não tem nada a ver com perdão. Perdão é associado a graça e misericórdia. Não é exposição de justiça, mas sim um ato de misericórdia, a justiça de Deus. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Repreender não no sentido de sermão, da repreenda, mas de chamar essa pessoa para estar junto a você, do teu lado. Não empurre por debaixo do tapete os problemas de relacionamento não resolvidos.
Sabe por quê? Porque o tempo não cura. O tempo não cura relacionamentos machucados. Resolva suas mágoas com o máximo de urgência. O que é melhor? Você ter um desconforto de confrontar a pessoa e pedir perdão, ou vou ficar confortado em sua casa omitindo o perdão? Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Você não vai conversar com a pessoa e aumentar a culpa dela, vai deixar ela na mesma situação. Você não vai conversar com a pessoa para você se sentir melhor. Você não vai defender sua própria justiça, os seus próprios direitos. Você não vai conversar com a pessoa para humilhá-la. Há um propósito em você conversar com a pessoa que te ofendeu, ou se você ofendeu ela. Que ela se arrependa. Que você se arrependa, ela se arrependa e vocês se entendam. Aí você perdoa a pessoa completamente, para sempre, e essa dívida está zerada. Nunca mais mexe. Mateus 18, 15 e 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Isso está na igreja, tá? E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Seja você o certo, seja você o errado, você é que deve ir. Você é que deve tomar a iniciativa. A sós, mostra o erro para a pessoa e procura sempre reconciliar. O perdão, no versículo 4, é ilimitado. 7 vezes no dia. Isso é exagero, né? Inusitado. Quem sabe a gente, na segunda ou terceira vez, já perde a paciência, não quer saber mais. Né? É desta maneira, 7 vezes no dia, que você deve lidar com o perdão, de maneira ilimitada. Não tem porta fechada para perdão. Não dá para você falar, eu vou até aqui, ponto final. Daqui para frente não tem conversa. É dessa maneira ilimitada que Deus lida com você e comigo. O perdão também é restaurador. Falar rapidamente da parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 a 32. Tinha um homem que tinha 2 filhos, mais moço e mais velho. O mais moço falou, pai, enchi, não quero mais trabalhar com você, não quero mais ficar com você, dá a minha parte da herança que eu vou embora. Ele pegou a parte da herança e foi embora. Só que gastou tudo, gastou tudo. Diz o irmão mais velho que foi com prostituição, sei lá, bebedeira, mais coisas. Gastou tudo. E onde ele estava, veio uma fome muito forte, uma grande fome, e passou necessidade. Aí ele tinha um amigo lá, o amigo tinha porcos, e falou, vai cuidar dos meus porcos. Né? Ali ele foi, mas na verdade ele queria comer o que o porco comia, as alfarrobas, que é fruto da alfarrobeira. Eu não conheço o fruto da alfarrobeira, mas ele queria comer aquilo lá, e ninguém dava nada para ele. Né? Aí caiu ele em si e falou assim, puxa vida, meu pai tem tanto trabalhador lá que não tem fome, tem pão com fartura, vive bem, e eu aqui morrendo de fome, vou voltar para casa, vou falar com meu pai. Aí ele fez um discurso, preparou um discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E foi embora. O pai, muitas vezes, eu acho que todo dia ele chegava na estrada lá, dava uma olhadinha, dizia, será que vem alguém? E aquele dia ele viu lá longe o filho, reconheceu o filho vindo. E o filho quis fazer esse discurso para ele, nem ouviu. Correu, abraçou, beijou. Né? O pai chamou o servo e falou, dá a melhor roupa para ele, põe anel no dedo, põe sandália nos pés. Mata o novilho cevado, novilho gordo. Né? Vamos festejar, porque esse filho estava morto e reviveu, estava desaparecido e reapareceu. Aí ele tinha um filho mais velho. O filho mais velho estava no campo. Né? E ele chegou. E ouviu lá a música, a dança, tal, chamou um dos criados e falou, o que é isso? Aí o cara falou, olha, fofoqueiro, né? Falou, teu filho mais novo, teu irmão mais novo voltou, e teu pai matou o novilho gordo. Esse novilho gordo era o xodó do filho mais velho. Aí ele fala assim, se indignou, né?
E o pai foi atrás dele, porque não entrava, o pai foi atrás dele para conciliar, né? Aí ele fala para o pai, ó, há tantos anos, eu te sirvo, jamais transgredi uma ordem tua. Você nunca me deu nem um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Agora, esse teu filho, não é o irmão dele, esse teu filho, vem, gastou tudo que tinha com meretrizes, etc., tal, e você mata um novilho gordo para ele. Né? Aí respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. O filho mais novo não pediu a parte da herança? Foi embora. O que sobrou da herança de quem que era? O filho mais velho. Era dele. Né? Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que a gente se alegrasse com esse filho, teu irmão mais novo, porque ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, o que a gente depura daí? Que o filho pródigo, né, ele pensou em meio perdão. Ele não pensou num perdão completo. Falou, eu vou voltar como um trabalhador, não como filho. Mas o pai é pai. O pai perdoa e o pai nos perdoa também, completamente. Né? Colocou um anel no dedo do filho, sandália, melhor roupa, né? Fez a festa, deu dignidade, celebrou. Né? Precisamos aprender a perdoar como esse pai. Agora, 4 evidências da falta de perdão do filho mais velho. Primeiro, números, data, frequência. Anotar os erros dos outros. O magoado sempre terá um apego com números. Tantos anos eu aqui trabalhando para você, você não me deu nem um cabrito para me festejar. Né? Tantos anos. Olha, eu te liguei 3 vezes, você não me respondeu. Nem deu bola para mim. Entendeu? Eu fui naquele restaurante outro dia lá, tal, e o pessoal tratou mal. Né? Não volto mais lá. Né? Então, o magoado tem sempre um apego com números e erros dos outros. Segundo, nos vangloriamos com os nossos acertos. Né? Porque falou, nunca desobedeci uma ordem sua. Nunca fiz nada de errado. Então, a mágoa faz a gente se apegar para os nossos acertos para não perdoar. Eu sou certo. Eu nunca faria isso com você. O magoado não se acha tão pecador. Se isso acontecesse, seria como se Deus não tivesse nos perdoado tanto. Paulo já falava o quê? Dos pecadores eu sou o principal, para começo de conversa. Né? Nenhuma ofensa feita a você e a mim chega aos pés da nossa ofensa a Deus. Nenhuma. O magoado, ele vira um murmurador, um reclamão. Né? Nunca me deste um cabrito, nem para festejar aí com meus amigos. Tal. Ele fica reclamando. Este é você, este sou eu. Mas nós somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo Jesus e reclamamos de coisinhas, novilho gordo, cabrito. Né? A mágoa embaça a nossa visão. A gente vê tudo distorcido, mas Cristo tem a visão perfeita. Pede para o Senhor esses olhos, que vê tudo de uma maneira perfeita. Nós somos herdeiros de tudo que o Senhor tem. Deus criou o universo, criou todas as coisas. Nós somos co-herdeiros de tudo isso e a gente reclama por porcaria. Fica magoado por porcaria. Olha, o que Deus vê quando olha para o ofensor dele, para quem o machuca. Quando ele está na cruz, ele vê lá os torturadores, o que ele faz? Ele vê alguém a ser perdoado. Né? E outra coisa, mágoa gera divisão. O filho mais velho se recusa a entrar na festa. Esse seu filho, não é mais irmão dele, esse seu filho, não vou entrar nessa festa, não. A falta de perdão encolhe o nosso mundo. Ó, eu fui na casa de tal pessoa, me tratou mal, não volto mais lá, não. Fui aí numa festa, não me serviram direito, não fizeram as coisas direito, não vou mais lá. Então você vai encolhendo o seu mundo. Tá? Mágoa. E Deus está dando uma festa, está patrocinando, está pagando tudo, uma festa, a festa da graça. Mas se você tem mágoa, você não vai entrar nessa festa. Sabe por quê? Essa festa tem um ingresso. Sabe qual é o ingresso? Perdão. O ingresso é o perdão. Se você perdoar, você pode entrar nessa festa da graça. Se não você recusar o perdão,
ou perdoar, você não entra. Como perdoar? Crie um ambiente para o perdão. Fale a verdade para as pessoas, né? A verdade sempre cura. Todo mundo vai errar em algum momento, todos nós vamos errar em algum momento, mas para o perdão precisamos criar um ambiente de perdão. Não peque, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Facilite o perdão, nunca torture ninguém, humilhe ninguém, né? Perdoar, você devolver à pessoa que você perdoa a condição inicial. O filho pródigo voltou à condição inicial de filho, né? Nunca rebaixe alguém, nunca escravize. Não estamos falando de crime, tá? Crime é outro aspecto. Crime, você pode até perdoar o autor do crime, mas ele precisa responder para a justiça dos homens, tá? E nunca se esqueça do Evangelho. Quem perdoa não se esquece do Evangelho. Traga à memória o quanto você foi perdoado para poder perdoar. Se você não perdoar, é o mesmo que você ficar algemado com o seu ofensor por onde você for. Você vai dormir, está lá o ofensor, o ofendido lá junto com você. Vai passear, andar no lago, está algemado junto com a pessoa que você não perdoou, que precisa perdoar, né? Quando alguém não perdoa, fica preso numa prisão emocional, acorrentado a quem foi ofendido ou foi o ofensor. Aí dá lugar a quem? Aos torturadores, aos verdugos da prisão, ao inimigo. Cria uma raiz de amargura. Perdão é um ato de misericórdia, libertador para quem o pratica, é um ato de fé. Nunca descarte as pessoas, sempre construa pontes, restaure relacionamentos. No versículo 5 de Lucas 17, diz que o perdão é transcendente. Aumenta-nos a fé, Senhor, porque eu não consigo. Aumenta a minha fé. Os apóstolos já pediram para o Senhor, aumenta a fé. 7 vezes no mesmo dia eu não consigo. O Senhor tem essa capacidade, Ele pode dar essa capacidade para a gente, pode nos capacitar. Algumas desculpas para não pedir perdão. Eu não vou perdoar porque ninguém é perfeito. Errar é humano, então fica por isso mesmo. Por isso mesmo que a gente precisa pedir perdão. Se a gente erra, a gente precisa pedir perdão. A ofensa foi tão pequena, os grandes problemas originam-se de pequenos problemas não resolvidos. Faz muito tempo, agora não precisa mais, já passou. O tempo não cura amargura, memórias amargas, raiz de amargura. A outra pessoa estava mais errada do que eu. Mas quem precisa ser tratado? Primeiro, você. Então você vai e pede perdão. A outra pessoa fica a critério de Deus tratar. Tome a iniciativa para resolver o problema. Eu estava errado, mas você também estava errado. Vai gerar confusão. Ninguém vai se acertar. A pessoa não vai entender. Vou pedir perdão para quê? Ela não vai entender. Claro que vai. Precisamos ser humildes, estar quebrantados. Se envolve dinheiro. Não tem dinheiro, não vou nem pedir perdão, não tem dinheiro agora. Perdão implica em restituição. Arrependimento verdadeiro resulta em devolução. Exemplo, Zaqueu restituiu mais do que ele precisava restituir. Se arrependeu e restituiu. A pessoa envolvida até já mudou de cidade. Como é que eu vou encontrar essa pessoa, pedir perdão? Tenta comunicar com ela, telefone, rede social, e-mail, carta. Tenta se comunicar. Você fez sua parte. Nunca fale, desculpe qualquer coisa. Esse é genérico demais. Desculpe qualquer coisa. Desculpe qualquer coisa. Você tem que ir ao cerne da questão. O que aconteceu, né? Desculpa, foi sem querer, tá? Foi sem querer. Falso pedido de perdão. Desculpa, foi sem querer. Eu estava errado, mas você estava mais errado do que eu. Perdão não é acusação. Você estava mais errado que eu, você está acusando. Se eu estava errado, eu acho que não, né? Mas se eu estava errado, você me perdoa. Se eu estava errado. Não envolva outras pessoas. Vá direto à pessoa em questão. Nunca arrume problemas com outras pessoas e não precisa se justificar. Perdão é um ato de misericórdia e não de justiça. No perdão, ganha quem perde, perde quem ganha. Quem fica com a razão perde, quem perde a razão ganha. Vamos tratar desse assunto no nosso coração. Não, vamos fazer isso hoje, não deixa para amanhã. Se você disser que não precisa disto, nós vamos duvidar da sua salvação. Peça a Deus que traga à sua memória
tudo que precisa ser tratado, curado, toda raiz de amargura. Peça pela bênção de Deus. Remova toda a mágoa que estiver no teu coração. Senão você não vai participar da festa do Senhor. O ingresso é o perdão. Exerça a misericórdia. Assim como fomos perdoados pelo Senhor, devemos ser canais do perdão. Canais do perdão. É isso que o Senhor espera de nós. Não mais que isso. Que perdoemos e sejamos perdoados, que tenhamos um coração puro, simples, livre de qualquer mágoa, para a gente seguir a nossa caminhada. Amém?